Buenas, che, que tal? Começando mais um Matecast com o apoio de Vinícola Aurora, viva o agora, Nutrire, dê o melhor pro teu pet. E Ergues Uniaselv, né, che, cursos EAD de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. E no Matecast de hoje, eu vou bater um papo aqui, ó, com um camarada, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Ele é diretor, produtor, ator, professor e responsável por algumas das novelas mais marcantes da televisão brasileira. Olha só, ele dirigiu, já vou dar um spoiler aqui, Senhora do Destino, A Viagem, Tititi, Fina Estampa e até a Malhação, ele que criou. Não. E tem uma escola de atores, né, Chico? Eu tô falando, sabe de quem? É dele mesmo, a lenda da TV brasileira, Wolf Maia. E aí, que tal? Gostou da introdução? Que tal estar aqui contigo, muito feliz, tomando meu chimarrão. Cheguei já ganhando, olha só. Eu sei que tu não toma mais, mas hoje... Eu tô adorando, sou de primeira viagem, né? Eu não sou um profissional como você, mas tá aqui, quentinho, já suguei um pouco. Porque tu é natural de... Eu nasci em Goiás. Mas eu tenho fazenda em Goiás até hoje. Mas eu fui muito cedo para o Rio de Janeiro. Eu fui com 7 anos, depois voltei para Goiás, aí fui estudar no Rio de Janeiro e por lá fiquei. Então sou um carioca goiano. Mas eu acho que lá em Goiás eles até tomam o tererê, né? O tererê, gelado, tem o tererê gelado. Mas em Goiás eles comem mesmo, raspam, rói piqui, que é uma coisa que só tem lá, você não conhece. Não sei, né? É uma raiz que a gente come com arroz, que é uma coisa mais deliciosa do mundo. Eu trago pro Zezé de Camargo, eu tenho uns goianos que moram lá pro lado de cá e a gente traz para eles. Piqui, baru, tem na minha fazenda, que é uma castanha espetacular, ótima. Olha só. Castanha de baru, que é uma maravilha. E a pamonha, que mineiro também faz muito bem. Bom, então, e bergamota tu tem? Bergamota, mas a gente chama de michi. Tá ligado, viu? Mas se tu tem fazenda, tu entende churrasco. Eu entendo. Não sou gaúcho, mas eu faço um churrasco. Mas de churrasco tu entende, porque afinal de contas, se o homem tem fazenda... Eu já fiz uma coisa, porque é mais que o churrasco que eu aprendi na estreia, na inauguração da fazenda, eu fiz com um boiadeirão lá, que é o boi no rolê. Você já fez isso? Eu matei uma vaca, preparei uma vaca e um capado, um capão, um novilho, e aí a gente faz a madrugada inteira rodando ele na brasa. É no rolete. No rolete, que a gente chama lá no rolê. E aí vai cortando ele no meio da festa. Não tem coisa que melhor, delícia. Né? Só Deus com salmoura. Só temperado. Barbaridade. Isso aí me lembrou aqui, a gente faz um costelão 12 horas, que é mais ou menos... Esse eu gosto, hein? Larga num costelão e fica 12 horas ali, chefe. No costelão. Quando eu tô com pressa, vou te dizer, é bem verdade, eu faço o meu costelão 12 horas em 3 horas e 15. Na panela de pressão. Que barbaridade. Che, Wolf Maia é nome artístico ou nome de batismo? É nome Medade, porque quando eu estava no tablado, meu pai me botou o nome dele, né? Eu não vou nem dizer porque o nome dele é um nome que eu nunca usei na minha vida, mas eu sou o único filho homem, vim depois, ele botou o Júnior. Aí Maria Clara Machado, que foi minha professora criadora do tablado, minha primeira grande mestra, me chamava de Maia Júnior, Maia. E eu fui fazer uma peça, falei, qual é o nome do Maia mesmo? O primeiro nome do Maia é Wolfried, é o nome do pai dele, que é alemão. Eu vou botar, Wolf. Quando ele chegar no ensaio, eu pergunto para ele qual é o resto. Ficou. Foi para a gráfica, botou na estreia o nome Wolf Maia. Eu falei, ui. E ficou sonoro, E ficou para sempre sonoro. Depois eu fiz numerologia, deu tudo certo. Mas nada que eu tenho valor, eu assino com o Wolf Maia. Minha escritura, meus documentos, nada. O Wolf é o nome fantasia. Wolf Maia. Mas no hotel, quando tu chega no hotel, é o nome... É Wolf Maia porque já tem o documento, cartão de crédito com esse nome, tudo é esse nome. Já tem um nome assimilado. Mas ele não é, ele é um nome, é a metade artístico do meu nome. E que a tua família era ligada na arte? Era ligada na arte, mais ou menos, porque todo goiano, todo mineiro canta e toca violão, né? Tu também? Eu também tocava melhor, agora estou muito preguiçoso. Mas na minha família tocava violão, minha mãe cantava, meu pai tocava violão, minhas irmãs tocavam piano. E aí a gente sempre fui criado dentro da... Mas tu morou fora? Morei depois de grande, mas desde criança, aquelas primeiras memórias até os 10 anos, que é onde a gente aprende tudo na vida, né? A minha casa em Goiás tinha serenata, tocava viola de noite. Eu tinha uma vida muito, muito artística, assim, dentro da minha cidade, da minha família.
E o goiano é muito festeiro, seresteiro, canta, toca. Não há tem tanta banda sertaneja em Goiás. Sim. E aí eu sei que quando eu vim embora, eu fui fazer outra coisa. Mas lá fora tu estudou teatro. Lá né? fora eu estudei. Estudei basicamente cinema e televisão. Porque quando eu fui chamado foi para onde? Lá televisão... em Nova York. Fui chamado para televisão, eu não sabia nada de televisão. Eu trabalhava em teatro. Eu tinha ganho um prêmio em teatro, e aí o Boni, que é um gênio da TV Globo, brigou com os diretores velhos que tinham lá, eu acho. Falou, vou mudar tudo isso aqui. Vou botar só gente jovem. E chamou uns 3 ou 4 diretores de 20, 25 anos de idade. Eu tinha 25. O Guel Arraes, filho do Miguel Arraes, o pernambucano, chamou o Jorge Fernandes, que já se foi, e chamou mais um que acabou não continuando. E aí ele mandou cada um de nós para um lugar. Eu fui para Nova York para trabalhar na NBC, para fazer estágio na NBC, que era parceira da Globo. O Guel foi para Paris na TV Plus, eu acho, e o Jorginho foi para a RT4, uma coisa assim da Itália. Quando voltamos, era uma galera se animada chegando na Globo, todo mundo de olho para saber o que esses moleques vão fazer. E aí a gente acabou fazendo alguma coisa. Achei isso há 50 anos atrás. Não, isso foi em 85, 86. 40? 40 anos atrás, exatamente. E eu tava... Isso foi... E o Blue... O Blue Jeans foi o que me levou para... Foi na mesma época. Foi na mesma época. Que era um espetáculo. Que era um espetáculo lindo no teatro e que ganhei prêmios, e eu ganhei pela primeira vez uma passagem Rio-Paris da Air France, que era o prêmio Molière, famoso no teatro. E eu fui para a França, não tinha dinheiro nem para pagar hotel. Namorei uma menina para dormir na casa dela. E aí eu sei que era aquele o duro que ganha prêmio, entendeu? Mas foi bom demais. Mas foi ali que surgiu muitos galãs da Globo, né? Foi, a Globo sempre fez galãs, né? Mas no Blue Jeans... No Blue Jeans tinham muitos moleques que estavam começando ali, Fábio Assunção, Maurício Matar, tinha muita gente que estava começando e que se tornaram grandes atores da televisão. O que levou eles? De uma certa forma fomos todos juntos, porque eu também fui por causa do Blue Jeans. O Boni, quando me soube do Blue Jeans, chamou os diretores de revelação do teatro. E eu era um deles. E por conta do Blue Jeans eu fui para a Globo, e por conta da Globo eu fui para o exterior estudar, e quando eu voltei tive de pagar meu serviço. Eles tinham me dado um ano de bolsa na NBC, e entrei com o maior tesão e prazer, e foi uma história da minha vida muito importante. Tchê, a tua primeira novela foi quando? Foi essa quando voltei, né? Mas eu não era ainda chefão, não. Eu era um diretor, segundo diretor. Aí eu participei de algumas montagens, Elas por Elas, Giranda de Pedra, várias montagens que eu não era... O primeiro diretor minha mesmo, já tinha meus 30 anos de idade, foi Barriga de Aluguel. Barriga de... No 1990. Eu já estava na Globo desde... Já era um assunto E era a Glória Pérez, minha amiga, que foi a primeira grande novela dela também. Ela tinha feito algumas coisas na Manchete. E aí ela trouxe a ideia de Barriga de Aluguel, que era uma ideia ousada. É uma ideia bastante ousada. Como tudo da Glória Pérez é ousado, eu sou absolutamente louco por ela. E aí a gente apresentou para o Boni, olha, temos isso aqui. Falei, mas a gente não tinha cacife para o horário das 9, para entrar no horário nobre. Falei, bora, a gente faz nas 6 mesmo. Me dá 6 horas. 6 horas era cheio de sim a moça, de sim moreninhas, de coisa de época. E eu entrei com Barriga de Aluguel, foi uma porrada. E aí foi um sucesso também. Foi o primeiro sucesso contemporâneo do horário das 6. O Boni acreditou. O Boni é um barato, né? Ele fez aquela empresa, o tamanho daquela empresa por causa dele. Ele era um sonhador e até hoje é um homem de 80 para mais. E ele construiu um império de pensamento, que não é um império financeiro. Financeiro depois tomaram conta. Mas ele, em nível de criatividade, de coragem, de trazer as pessoas. Só um grande maluco ia trocar todos os diretores estabelecidos. Visionário. Por diretores jovens de teatro de 25 anos de idade. Ele corria riscos. Falando de sucesso, Senhora do Destino, que foi o teu grande sucesso. Essa, né? Foi um grande sucesso. Que deu lá 50 de Ibope. Porque ela foi uma exceção, né? Ela foi um absurdo. Ela é a novela de maior audiência do século, né? Então, a gente não imaginava, mas foi tinha tanta coisa interessante nessa novela. O Agnaldo Silva estava no seu esplendor. Eu trabalhei muitas novelas, eu dirigi muitas novelas dele, tem uma parceria muito boa, fizemos coisas lindas. Mas na Senhora do Destino foi um encontro mesmo mágico. Na nossa profissão tem
umas magias, uns encontros que você não explica. Parece que foi Dionísio que colocou aqueles personagens juntos para criar aquele universo. E Senhora do Destino foi assim, com a Nazaré. A Nazaré virou meme, né, Che? Com Até hoje. o Vilker fazendo Improta, com o Zé Maia fazendo... Era um timaço, né? Era um timaço. Suzana Vieira sempre impecável. Era um time muito bom e muita gente nova também. Adorei fazer esse projeto, que entrou na história. A Nazaré é meme até hoje, né? É mesmo até hoje, cara. Como é que sobreviveu até... Quanto tempo tem isso já? Uns 30 anos, talvez. Pá. Não, Senhora do Destino é mais nova. Senhora do Destino foi feita em 2001 ou 2002. Tem 20 anos. Até não vale a pena ver de novo, deu audiência de novo, né? Sempre dará. E a Viagem que dá audiência até hoje. Essa é mais velha. A Viagem é outra. Essa é mais velha. A Viagem tem história, né, Che? Porque... Essa é mais velha, filho. Tem história a Viagem por conta de ser uma emissora católica. Não teve uma história assim? Che? Essa temática que foi difícil, porque ela entrou meio por baixo do pano. Se fosse uma reação, uma solução pensada, eu não teria conseguido vencer a missa dos domingos da família Marinho e tudo mais. Era uma igreja muito regida pela... E a Viagem era espiritismo, né? E eu também camuflei o espiritismo no começo. Se você assistir a novela e lembrar, ela começa uma trama normal. Uma trama bota aqui pra mim. Ela começa uma trama de família, um menino desregrado, um filho maluco assim de pensamento, o Guilherme Fontes, que eu transformei ele num personagem quase de cartoon. E eu sei que a partir da morte desse menino, todo mundo é a relação da morte. O que é a morte, como ela causa numa família. E aí aparece esse truque maravilhoso, que na verdade não é um truque, é a explicação da doutrina espírita, que a Ivani Ribeiro era espiritualista, e ela entrou em Kardec e explicou a passagem para o outro mundo. Isso tu não explicou pro Boni. Não expliquei para ninguém. Nem para o público, nem para o Boni. Não era depois fizeram várias novelas com temática espírita, mas essa não era. Essa, na verdade, era dramática. A temática era uma família. Como é que uma família consegue entender esse drama da morte de um jovem filho? E foi por isso, ao dar o futuro para esse jovem, dar um futuro passando pelo umbral, o inferno, e passando pelo céu... Aquilo ali, onde é que tu criou aquilo ali? Foi lá em Lá na Globo tinha foi inferno. Foi em Niterói, eu viajava, atravessava a ponte, era uma pedreira que eu vi indo para o meu sítio, eu vi uma pedreira linda, eu falei, vou botar umas pessoas voando, se debatendo nessa pedreira, começou daí. Aí eu botei a Intrépida Trupe, que é uma trupe só de atletas, de acróbatas, e eu depois apagava as cordas na computação. Então eles ficavam pulando assim, como se fossem aranhas, bichos, grilos, os bailarinos. E aí aquilo ali era o começo do inferno. Quando você descia, eu alaguei o chão, botei uma água até a canela dos atores, dos que estavam, fazia tudo de efeito. Estavam no umbral e botava canos de fogo, saía fogo da água. Naquela época fazia efeito, era um pouco mais difícil. Era tudo meu doméstico, cara. Era um efeito. Hoje eu acho fácil na computação gráfica, eu faço com o que eu quiser. Imagina meu inferno na computação gráfica hoje. Mas naquela época, minha inspiração era Dante. Era a história, o livro de Dante, o Inferno de Dante. Eu fui para a literatura francesa. E aí, cara, eu fui inspirado em Dante, eu fui fazendo as gravuras de Dante e reproduzi as gravuras de Dante no umbral, que era o inferno espiritualista. Ficou lindo e não ficou religioso, doutrinário. Eu não queria fazer uma novela doutrinária. E aí todo mundo, as crianças ficavam loucas e passaram a entender o que ela viu no catecismo na escola de céu e inferno. Houve uma tradução absolutamente natural de quem perdeu alguém e qual a família que não perdeu alguém. Então você entendia melhor a perda de um parente, de um amor. Entrou num tema que era catártico para todo mundo. Todo mundo entendeu. Tinha interesse, né? Todo mundo tinha interesse. Era um efeito, que tu fazia era um efeito prático, como se diz. O Guilherme Fontes, aquele fazia descoloriu o cabelo dele, foi engraçado, ele ficou... Ele parecia de espírito. Naquela época estavam lançando Laranja Mecânica, você lembra desse filme quando saiu no Brasil? Um filme inglês muito interessante, é uma peça de teatro que foi filmada pelo Kubrick, eu acho.
E aí eu sei que eu, inspirado no Laranja Mecânica, que tem um menino que pintava o olho assim, e que era louríssimo, todo de preto, eu fiz o Guilherme inspirado naquele personagem do Garanja. E entrou, e eu olho ele hoje, ele é completamente moderno, ele está na moda de 2025, quer dizer, o personagem quando ele... Era meio dark, né? Era dark, é o início do dark. Ele é um olho azul, muito vazado, parecia que não tinha íris, era um olho azul, ele tem um olho muito claro, e todo louro, todo de preto. Ficou uma imagem bonita, e não era só ele, né? Era tudo em torno dele ali também, era muito interessante. Fagundes e Cristiane Torlone foram meus grandes parceiros. Porque Fagundes é agnóstico, não tinha nenhum tipo de religião e não tem até hoje. E ele entrou naquele personagem ao conhecer e pesquisar a espiritualidade e foi um parceiro maravilhoso. E a Cristiane também, eu menti para ela que era uma comédia, ela veio de Portugal para fazer uma comédia. Eu comecei fazendo graça com ela. Quando ela viu, ela entrou no drama. Tinha que usar esses artifícios para convencer. É, para convencer os atores, para convencer. Eu entrei por baixo do pano, você entendeu? Sabia que ia Isso tocar faz no parte assunto. do diretor, tem que ter Faz essa- parte, o diretor, acho que o diretor é esse feiticeiro. Né? Ele tem que saber como é que ele aplica o feitiço dele. O resultado é que enfeitice as pessoas. Eu só queria enfeitiçar o público. Mas depois tu fez o céu também, tinha que ter o céu. O céu é mais bonito, né? O céu também queria evitar a religiosidade, botar o céu sem santos, sem anjos. Então eu despi as pessoas de cor, as roupas eram cor da pele, e eu distribuí muita coisa, muitos pássaros bonitos, gansos, cavalos apalusa manchados. O céu era plácido, era suave. E isso dava uma serenidade para aqueles que tinham um espírito mais evoluído, que se encontravam, e aí a história de amor da história se concluía no céu. Eles se desencarnavam e se encontravam no céu, a Cristiane e o Fagundes. Que sucesso, né, Chico? E era a segunda parte da história de amor deles após a vida. Foi um marco Bonito. na TV, Foi né? um marco na TV. Tchê, Tchê, vou te dar uma... Aqui, ó. Já que nós estamos falando de sucesso, eu vou te falar aqui, ó. Vou aproveitar e vou falar. vou te olha dar um isso, supre- que beleza. Vou te dar um vinho Nossa, Merlot. eu já ganhei aqui uma cuíca, como é o nome disso? Uma cuba. É Uma cuíca. uma cuíca não, como é que é o nome, gente? Uma cuia. Uma cuia. Ah, isso que bárbaro. Che, eu vou te falar que a Vinícola Aurora, que é uma vinícola nossa aqui, a mais premiada do Brasil, né, Che? Olha, para tu ter uma ideia, ela tem mais de 1.100 famílias associadas trabalhando aqui, mais de 500 colaboradores para fazer esse produto aqui, Che. Olha, Muita gente envolvida, é bom? Esse suco aqui integral é um Esse suco espetáculo. aqui é Eu maravilhoso. compro lá no Rio, no meu supermercado. Pois agora tu vai levar daqui, tu vai levar na tua espetáculo, mala não aqui, tem ó. nenhum tão saboroso como Esse ele. suco aqui é maravilhoso, Che. É. E ele é um dos mais exportados do Brasil, né? Sucesso do mundo todo, Che. Olha aí, tu tá dando a prova que lá no Rio tu toma esse suco aqui. Procuro ele. Não sabia nem que era daqui, agora não tô vendo. É, Vinícola Aurora, Che. E Vinícola tu vai levar esse Merlot aqui também, Rosé. Certo. Tu vai levar esse Aurora aqui, ó, Ah. que é um Cabernet Sauvignon. Sabe que Pronto. aqui nós temos, Já vocês aqui no têm. Rio Grande, o vinho Vocês aqui é têm. coisa de primeira, né, Chico? Vocês têm. Vinícola Aurora, olha aqui, ó, viva ou agora. Isso aqui tu vai receber, também vai levar, tá vendo? Vou deixar aqui, depois eu vou botar na caixinha. Bueno, Olha só. Ai, vou te dar também a cuia, também, uma cuia, uma erva essa mate. tua eu sei, essa aqui eu tô apegado. Olha, o Wolf chegou aqui, eu perguntei, tu toma chimarrão? Não, nunca tomei. Digo, pois hoje tu vai tomar. E aí já tá tomando. Vou sair daqui rapaz. viciado. Já tá tomando. Eu digo, não, então vou te dar uma cuia, Uma delícia. uma bomba e uma erva, né, Che? Que bom, sabor puro, sem açúcar, porque a gente é muito viciado em chá com açúcar. Os chás são melados. Isso aqui não é um chá, isso é um drink. Isso um olha aí. ó. requinte. É verdade. Né? E sem açúcar é completamente natural. É a erva entra em mim aqui. Che, tu falou vários nomes de artistas, mas pra ti, assim, os maiores atores que tu trabalhou na tua carreira, que tu pode... O Já artista- falou do Fagundes o aqui, artista né? é tão especial, cara, porque a cada projeto eu quero que os meus atores sejam os melhores do mundo. Eu sou um diretor de ator. Eu posso ter tudo certo. Se o ator não tiver certo, para mim não existiu o trabalho. E eu acho que como espectador também, você é capaz de não esquecer um cenário, esquecer. Mas um ator fazendo um personagem, você fala da Nazaré, ninguém pode não lembrar como era o vestido dela, um decote canoa e tal. Mas a personagem, a Renata Sorrah, não esquece. É verdade. Então eu dirigi muitos bons atores. Eu não me aquieto enquanto eu não deixo todos os atores de uma obra no ponto.
E para isso eu fiz coisas que contradizem um pouco até a própria ritmo da televisão. Eu trouxe para a televisão leitura de mesa. Eu passo 1 mês ou 2 lendo todos os capítulos, com os atores sentados, um na frente do outro, se trocando. Porque o trabalho de televisão ele é muito solitário, sabe? Cinema também, se o diretor de cinema, e ele faz, e o diretor de televisão não faz isso de associar, cada um trabalha na sua casa e chega decorado e fala, ok, muito prazer, eu sou seu amor, você é o amor da minha vida, vamos fazer a cena de beijo que eu nunca te vi na vida. Então eu não acredito, isso não pode existir. Isso é uma bobagem. Então eu comecei a implantar isso, contra, às vezes, até o ponto de vista industrial da televisão, que time is money. Então eu não podia perder tempo sem ganhar dinheiro. Então eu não estava ganhando, estava preparando os atores. Depois a gente filmava e aí arrebentava de sucesso. Então essas novelas todas, e A Senhora do Destino foi uma dessas que eu fiz esse tipo de trabalho. Essa que eu fiz A Viagem foi assim também, nós conversamos e lemos toda a obra. Quando a obra foi para o ar, todo mundo já se conhecia, já sabia do que se tratava. Eu só entendo a nossa profissão assim. Então, nisso eu não posso fazer a melhor, sabe? Eu diria que cada projeto meu eu tive um personagem ou 2 ímpares. É verdade. Né? A Senhora do Destino foi o que mais teve. Improta, Nazaré, a Senhora Maria do Carmo, teve muitas. A Viagem também, o casal Fafás, Cristiane com Guilherme Fontes foi fantástico. Não, o Amor à Vida era fantástico, o próprio Fagundes, o Félix, que fiz uma relação sexual, bissexual, não sei, porque ele era casado e teve uma história e se assumia homossexual. Quer dizer, isso foi a primeira vez que foi tocado isso na televisão, no lado emocional e não no lado sexual. Não precisava mostrar isso, eles não tinham, nem tinha o tal do beijo gay ainda, mas a gente sabia que tinha um envolvimento daqueles 2 rapazes completamente diferenciados e que a família, como se recebia, como a sociedade, então a gente discutiu esse tipo de relação. Cada novela eu discuti Barriga de Aluguel foi das primeiras e que foi a ética de quem é esse filho. É verdade. De quem é o óvulo, ou de quem carrega ele, que alimentou, transportou. De quem é o sangue dele, era de uma mãe, e o óvulo de outra. Isso a Glória fez muito bem. Eu fiz muitas coisas assim que eu não posso... Hilda Furacão foi um seriado que eu fiz também muito interessante sobre a ética de uma mulher da alta sociedade e que tem uma decepção amorosa e entra dentro de um hotel que era um prostíbulo e se hospeda e passa a atender. Se prostitui. Se prostitui sem nunca ter sido prostituta. E aí esse personagem... Que ética é essa? Isso deu o que falar. Ana Paula Rossi fez muito bem com o Rodrigo Santoro e eu nunca mais posso deixar de mencionar que esse foi uma dupla das mais interessantes. Mas tu passou... Então é muita coisa. É muita coisa. O que eu vou te dizer? Não posso te falar de um, meu amigo. É muita gente. Não posso te falar de um. Pires, é muita gente. Suzana Vieira. Glória Pires com Mulheres de Areia. O que foi aquilo? Eu fiz Mulheres de Areia com a Glória Pires e ela fez a Ruth e a Raquel e naquela época nós não tínhamos a tecnologia. Personagem a Rutinha e a Raquel do Garrinha. Aquele é maravilhoso, né? O menino, o Marcos Frota, que fez o Tonho da Lua. Tonho da Lua. Ele inclusive está em Porto Alegre com um circo, né? Ele tem um circo maravilhoso. Ele tem um circo maravilhoso, ele é apaixonado pelo circo. Ele é um grande Tonho da Lua. O Tonho da Lua, a primeira montagem... Quem cria isso? Assim? Quem fez a primeira montagem foi o Gianfrancesco Guarnieri, que foi um grande autor e ator paulista. Eu não vi essa montagem dele, que eu era muito menino ainda, morava em Goiás, mas ele fez a primeira montagem nos anos 70, no começo dos 70, do Tonho da Lua, que era uma novela da Ivani Ribeiro. Quando chegou no meu mão, Tonho da Lua, A Viagem, a Mulheres de Areia já era nos anos 90, e aí a gente foi fazer o autista diferenciado, né? Porque é um menino que tinha uma deturpação psicoterapêutica ali e psicológica e ao mesmo tempo convivia com todo mundo, era meio doidinho. Mas aí eu fui trabalhar a poética do doido, porque me interessa enquanto artista, diretor, me interessa entender até os defeitos com alguma poética, senão não eternizo os personagens. Os personagens, eles entram na cabeça das pessoas se eu coloco esses personagens com alguma beleza, alguma poética, algum entendimento, alguma inspiração.
Não me interessa só criticar ou expor escandalosamente ou até algum tipo de defeito, algum tipo de... Não me interessa esse comentário. O comentário do artista, eu acho que por isso que chega até às crianças. O Tonho da Lua era um personagem que não era chamado pelas crianças de doido, era chamado pelas crianças de meu amigo. Você entendeu? Naquela época não tinha drone, né? Como é que tinha que fazer? Não me lembro quando é que começou o drone, não. Eu fazia, sabe o quê? Com helicóptero, cara. Eu fazia com helicóptero. Eu lembro que uma vez fazia um helicóptero. Era isso? Mulheres de Areia, Invasores, eu fazia um helicóptero da Raquel e da Ruth, não sei o que, com gado, e teve um estouro da boiada. Foi quase catastrófico, porque eu tive de segurar com os peões da fazenda os bois que se assustaram com o helicóptero. O helicóptero veio na Uda Furacão, isso eu não posso contar, mas não vou contar porque já passou muito tempo, não vou mais ser preso. Mas eu fiz um voo para a chegada da Hilda num teco-teco, numa Cessna. Ela chegou na cidade dela, que é a Santana dos Ferros, que era Tiradentes, em Minas, e eu com o helicóptero, com as câmeras, voei tão baixo para pegar o Cessna dela, o teco-teco dela, que eu fui destelhando as casas de Tiradentes. Falei, pronto, acabou. Vai ser uma catástrofe. As telhas faziam... E eu falei, destelhei a cidade, a rua da cidade. Aí fiquei desesperado, falei, culpa minha. Eu quis um take perfeito, louco, o diretor. Aí fui atrás da cidade toda, minha amiga. Logo Tiradentes, que é tudo tombado. Logo Tiradentes, que é tudo tombado. Falei, o que eu faço? O que eu achei? Eu achei casas em torno de Tiradentes que tinham os telhados daquela época, 1800. Aí eu fui com a Fundação Roberto Marinho, que me ajudou muito, que é uma grande empresa aqui. Tu teve que fazer. Eu fui na Fundação, falei, Fundação, eu preciso retelhar Tiradentes. Então a Fundação colocou telha em Tiradentes. O dono da casa falou, a telha é do mesmo ano, quer dizer, é a telha que está ali, é a mesma parente da telha que foi quebrada. E eu retelhei Tiradentes, deu tudo certo. E nunca ninguém soube disso, está sabendo pela primeira vez agora no seu programa. No seu podcast. Nunca falei isso. Mas tu chegou pro Boni, tô com um probleminha aqui. Não, esse eu fiz primeiro. Eu pulei o Boni e fui para a Fundação Roberto Marinho. Primeiro tu resolveu. Que era mais associativa, poderia me dar esse mole. E a Fundação me deu, tinha recursos para isso. Depois eu falei pro Boni, eu já fiz e já resolvi. Já trouxe o caso resolvido. Tem história, hein? Muita, Deus cara. do céu. Tá, mas vem cá, Xê, nós estamos falando, a gente quer saber também dos bastidores. Artista lá que vai fazer par romântico e que tem alguma relação, né? Ou são namorados, ou são casados, ou foram casados e brigaram. Como é que acontece isso? Olha, eu tive muito pouca... acontece. Mas eu tive muito poucas oportunidades dessa situação. O diretor é quem tem que... Sabe por quê? Duas coisas. Eu me prevenia de uma certa forma, não sei se estava certo ou estava errado, vou te confessar. Eu sempre evitei trabalhar com casal. Eu adoro o casal, quando às vezes o casal... Eu nunca trabalhei muito com Tarcísio Meira e muito com a Glória Menezes, nunca juntos. Cada um não... E era um casal absolutamente equilibrado, maravilhoso, estável, já adulto. Quer dizer, eu sempre acho interessante a mulher ir para casa e ver o marido, depois de ter gravado, trabalhado. É a mesma coisa do marido com a mulher. Então, eu acho que pode desgastar muito o dia a dia de uma gravação. Já tinha esse cuidado na hora de convidar? Já na hora de escalar o ator, de convidar o ator. Escalava. Eu já tinha esse cuidado de evitar os casais. Às vezes se faziam casais. Na grande Kubanacan, por exemplo, o Vladimir Britcha com a Adriana Esteves se conheceram em Kubanacan, uma novela minha que eu as apresentei, eu escalei eles não se conheciam. Fizeram um par romântico, se apaixonaram, são casados até hoje. Tem filhos adultos, adolescentes. Quer dizer, tem muito a gente se encontra muito amor na nossa profissão. Isso é absolutamente comum. Isso é muito comum, né? Muito comum, casal porque é uma convivência muito íntima. Você daí? não tem você tem um encantamento e aí você se apaixona. Tem muitos casais que se apaixonam no trabalho. Mas eu nunca tive problema assim de relacionamento, não. Na verdade, um casal, às vezes, um gosta menos do outro gosta menos. Teve uma história que eu não vou citar nomes, que
Ela implicou com o perfume dele. Isso é recente. Não, tem muito tempo. Tem uma já. que é recente. Tem uma que é recente, eu não me lembro dessa. Mas eu sei que ela implicou com o perfume dele. Caiu Remos. Ah, essa não era comigo. Mas agora... teve isso também. Agora tá... Essa agora do Vale Tudo. Eu não estava no Brasil, não estou sabendo. Eu já tive lá no passado também. Ou ele botava um perfume e a menina, a atriz tinha alergia. Coitada, não era nem uma implicância. Tu não vai citar o nome. Não. Começa com Guilherme. Não estou mais nem na Globo. Começa com Guilherme. Eu sei que aí eu tive de administrar. Tá, mas aí o diretor é brabo? Como é que é? Não, é uma crise, é uma coisa que você tem que administrar. Mas tu tem um estilo mais bravo? Eu tenho. A única coisa que me deixa bravo é a falta de responsabilidade. Marcar horário eu não suporto deixar uma pessoa, um elenco esperando porque você não chegou. Isso é muito chato, isso para mim é agressivo. Sabe, você chegar atrasado numa externa, que você tem uma luz caindo e você chega e não dá para gravar porque se atrasou e a luz caiu. Né? Então isso aí tem outros atores esperando. Mas daí como é que tu é? No esporro? Aí nisso vai no esporro e às vezes até você esfria o personagem. Fala, não pode, essa pessoa não merece continuar tendo todo esse destaque nessa história. Exatamente, porque tu tem essa condução do personagem, ela vai acontecendo, inclusive conforme o público tá gostando ou não. O público elege ou não. E também a atuação do próprio... Claramente, mas já me aconteceu de dar um destino, e o autor sempre comigo, que eu não faço nada disso sem o autor saber, dar um destino de acordo com o comportamento do profissional. Ah, porque o autor que tem que escrever, o autor que tem que orientar, tu tem que falar para o autor aqui, autor, vamos matar esse cara aí. Já teve também, às vezes... Já matou alguém? Não, o autor matou e não era eu que queria matar. E às vezes até me criticam, tem uma volta e meia eu ouço um comentário, me tirou da novela, me matou meu personagem. Não é tu não sou eu, não, foi o autor que... Quando o autor é temperamental, e tem alguns que são, que foram, esse até já morreu. E aí eu falei, nossa, mas vai matar, vamos fazer um jeito de salvar a história, né? Porque ele tá, às vezes o ator falou cocaco, às vezes o ator não está respondendo o que o autor queria, o ator não responde às expectativas do autor. Porque a novela, na verdade, quando começa, ela não tem fim, né? Como é que funciona? Porque ela vai... Tem um fim longínquo. E o mais diferente de todo tipo de obra é que ela tem um fim que pode ser mudado. Então a novela é uma obra aberta, sim. Ela começa com a previsão de 10, 20 capítulos gravados, o autor já tem 50 capítulos na cabeça, prevê todas as viradas, as coisas, mas a novela às vezes tem 200 capítulos. A audiência faz isso. A audiência pode fazer isso. E aí você diz, meu Deus, como é que consigo? Por isso que tem colaboradores, tem troca de ideia, por isso que é muito íntima a relação do diretor com o autor, porque o diretor dá muito subsídio para o autor e é o primeiro tradutor do autor. Eu recebo o texto dele, vejo em casa e trocamos informações e conversamos sobre aquela ideia. Depois que cai na mão da produção, para realizar aquilo, do ator para decorar e gravar aquilo. Então, é uma relação muito íntima com o autor. Eu tive grandes autores e grandes amigos por isso. E tudo isso balizado, inclusive, por pesquisas, né? Isso, de audiência. O Group Discussion, né? Que a gente vê como é que está o não. público, às vezes até classes sociais. Já tive personagens que era um sucesso na classe A, mas não era sucesso na classe D. E a gente tem 40%, 50% de espectador da classe C e D. Então eu tinha que atingir aquele espectador também. O que eu faço? Destruo o personagem? Não, ele é um sucesso. Então vamos ampliar, vamos trazer mais alguém, vamos dar o autor que faz tudo isso. Botar no núcleo eu dele. Eu só sugiro e sou um anteparo e sugiro. E essa relação do autor e diretor ela é muito íntima, é um casamento mesmo. Fazem grupo focal para... Fazem até hoje. Eu já fiz muitos e que define muita coisa de uma obra. E fala da Malhação. Como é que é isso aí? A Malhação criou isso? A Malhação teve muitos donos. Na verdade, você sabe que a ideia da Malhação surgiu com Paulo José, o grande autor que fez Shazam e Xerife, que já morreu. Gaúcho. Um querido amigo, ele é um ator, ele é um diretor e um autor que eu admiro, amava muito, eu era moleque. E aí ele estava criando uma coisa para jovens, uma dramaturgia para jovens. E tinha o Talma também. Mas isso já tinha o Shazam? Já tinha o Shazam. Então ele já tinha essa experiência. Já tinha essa experiência, adolescente, né? tal, com o e Shazam. de passar por isso.
E aí a gente falou, vamos criar uma academia, porque era o auge Pra quem não sabe, o Shazam e o Xerife era uma É bom dupla. lembrar. Era uma dupla, né? Paulo José e o Flávio Migliatti. Flávio Migliatti. De pessoas que andavam por Uma camicleta? Era um caminhão estranho. Era um caminhãozinho. Era uma camicleta, né? Camicleta, parecia coisa de circo, aquele número do circo, né, do carro que pifa. E era muito, muito romântico, era muito bonito, era pictórico até, era poético aquilo. E o Paulo José é um ator pictórico, ele era o ator poético. E eles andavam em ruelas, em ruas. Isso, eu me lembro muito. Estradinhas, viscerais. Assim. Eu nem estava na televisão, não cheguei a ver nenhuma gravação desse programa, mas eu conheci esses autores. E o Paulo José, então, foi o idealizador, talvez, ele da Malhação? Foi. Talvez a primeira ideia de fazer uma coisa a partir dessa experiência dele, para a criança que já estava em adolescência, 13 já anos. não queria mais brincar de carrinho e que estava começando a pensar em sexo, em relações, em amores, a gente conversou. E aí eu sei que com muitos autores, que estão alguns vivos ainda, porque foi ele provocou uma reunião e vamos fazer. E a primeira Malhação que eu dirigi, ela era dentro da Cinédia, que era dentro de um estúdio, a gente não podia nem sair. Eu me lembro que começamos tudo dentro de uma academia, dentro de um cenário. Depois essa academia ganhou, e sob a minha direção ainda, uma piscina do lado de fora. Aí eu comecei a trazer a Malhação para a externa. E começamos a gravar fora e dentro. Aí a última coisa que eu fiz quando passei a Malhação para outro diretor, eu comecei a fazer viagens com a Malhação. Malhação de férias, numa colônia de férias em Petrópolis, Malhação de férias ia para... o que surgiu de artista ali, né? Muita gente. Era um laboratório para você. Muita gente. Isso aí é do tempo do Mocotó. Do tempo do Mocotó. Foi ali que eu conheci Carolina Dickmann, que depois chamei para fazer novela comigo. Quem começou ali? Que fez muita gente. Assim? Nossa, eu nem vou me lembrar de todos, mas é tanta gente. Eu me lembro dos que trabalharam comigo depois. O Claudinho Hendricks fez Kubanacan, fazia o índio loiro. Ele era um dos galãs de Mocotó, do Mocotó de Malhação. A Carolina Dickmann também era uma heroínazinha da Malhação, fez comigo muita coisa, inclusive a Senhora do Destino. Que casou com o Marcos Frota. Casou naquela época com o Marcos Frota. Tinha muita gente começando ali. Vocês tinham ideia que esse projeto ia durar tanto tempo? Eu acho que foi um projeto ímpar, ia ter uma dramaturgia ainda em espaço aberto para a juventude. Eu acho que hoje, em qualquer emissora do Brasil, talvez por isso o Carrossel tenha feito tanto sucesso. Talvez por isso algumas Chiquititas tenha feito tanto sucesso. Tem um espaço aberto para adolescente ou pré-adolescente, porque o adolescente... Ainda hoje, tu acredita? Ainda hoje. Pré-adolescente de 13 anos, 12 anos... Apesar de que hoje, 12, 13 já anos... Já está no iPhone falando bobagem. Mas talvez por isso... No tempo que a criança tem o celular e os adultos estão usando livrinho de colorir e bebê reborn. Tá mudando as coisas. É uma inversão, né? É uma inversão, cara. Vem cá, mas e agora me fala uma coisa, e a trilha musical do Malhação era o Lulu Santos, né? Era o Lulu na cabeça, mas tinha muita gente começando. Como é que funciona a trilha musical para novela? É tu que escolhe? Não, tinha um diretor musical, que é um querido amigo, que ficou 20 ou 30 anos na Globo, chamado Máriozinho Rocha. Máriozinho Rocha era um homem de estúdio, ele sabia tudo sobre a música, principalmente a música pop. Sim, mas assim, tu tinha que passar para ele. Não, ele trazia muitas trazia? Novidades pra gente. Eu estava dentro do estúdio, não estava em convivência com toda a música brasileira, mas o Máriozinho estava. Então, foi com ele que eu tive a convivência com os primeiros temas que saíam e que viraram moda, né? Com eles eu conheci Roupa Nova. Roupa Nova é autor de milhões Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Fazia. De enormes, foi com ele. Mas isso era encomenda, né? Não, ele trazia autores, ele ouvia, ele que me trouxe pela primeira vez a Ana Carolina, que se tornou uma grande amiga e foi tema de novela. Ele trazia também, às vezes, até o Roberto Carlos numa novidade. Ele trouxe para mim vários temas. Sim, mas ele tinha que... Ele era um pesquisador, ele era um diretor musical. Tu passava para ele... Eu encomendava para ele, ou então dizia, Máriozinho, o que você tem de novo? E ele me trazia. E eu também tinha minhas ideias. Então eu brifava ele. Eu tenho uma personagem assim, assado, que tem que cantar aqui. Ela tem esse romance. E aí eu juntava a música. Eu acho que televisão é um pouco porque a música era muito importante. E o sucesso é isso, né, cara? O sucesso é uma reunião de várias inspirações em torno de uma grande obra. Não tem dono do sucesso, nem o autor, nem o diretor e nem o ator que faz o protagonista. É uma sucessão de talentos e inspirações que criam aquilo que você, público, nunca mais vai esquecer. Por isso que não se repete com tanta facilidade. É uma química, é uma magia. Eu acho. O autor
É o o diretor, o ator, a primeira trinca. A partir daí eu tenho aí tudo. tu tem a locação, a capacidade da figurinista. empresa de te disponibilizar aquilo que tu quer. Também, A às vezes empresa, tu não, a às vezes produtora tu em não cima tem- de tudo, Às né? vezes tu não tem recurso, que É quer isso, fazer o cara mas viajar, eu acho que é o isso cara que não... a produtora precisa. Ela precisa dessas ideias do autor, do diretor e do ator, que vai ser escolhido, escalado ou convidado para isso, e a partir daí cria-se um sucesso. Eu acho que assim no cinema também. O cinema americano pratica esse exercício de novos roteiristas, por isso que abre tantos para novos roteiristas. O cinema europeu é um pouco mais contido, o cinema francês é mais fechado dentro da literatura francesa, mas o cinema está aberto para todas as importações de ideias, e é por isso que o cinema é tão moderno e sobreviverá sempre. Eu acho que a televisão que perceber isso, e como a Globo percebeu e fez, talvez agora não esteja mais fazendo, porque é questão de produção, de economia. Só isso, mas que também, Basicamente mas é que isso, eu também acho. a mídia mudou, né? A mídia mudou, mas você tem, na verdade, espaço, porque a gente tem segmentos que ainda são absolutamente ligados na imagem gratuita que recebe em casa, ampliada, mesmo que sejam mais adultos. A criança está aqui, o jovem está aqui criando a imagem dele, zapeando para onde ele quer ir. Então ele não tem nenhuma escravidão com nada aqui, que ele é livre através do seu iPhone, da sua imagem. Mas o adulto que tem o hábito, e o adulto é cheio de hábitos, ele está sentindo falta da qualidade do hábito dele. E o país está envelhecendo, no sentido que a população está ficando, né? Existe uma população que viveu esse momento. Isso, está sentindo falta dessas emoções. Que me veio agora aqui, porque eu quero fazer vou falar sobre um nosso patrocinador aqui, que é a Nutriri, mas aí eu já emendo com uma outra pergunta. Pets, como é que era essa relação nas gravações? Tinha isso? Olha, tinha muito? eu tive uma Cavalo e tive, gato, tudo. Como é que funcionava isso? O pet, Porque hoje o pet dizer, ele é muito importante na vida o decorativo, no caso dos Apaluzas, que eu tive um apoio da sociedade que estava lançando o cavalo Apalusa no Brasil, me deu Apaluzas lindos que povoaram o céu na viagem. Isso era uma relação quase profissional com uma representadora, né? Um representante dos Apaluzas. Mas eu tinha treinadores, eu me lembro da Incello, que eu não sei onde ela anda, uma querida treinadora de cachorro, e ela me preparava tudo. Ela tinha um verdadeiro laboratório ela treinava o pequenininho, ela treinava o cão grande, ela treinava um cão guia, ela treinou até macaco. Teve uma novela que e tinha aí tu passava para ela a informação passava que e encomendava, tinha uma novela que tinha um macaco, e eu precisava do macaco, contracenava com o Marcos Pasquim, e essa macaca era uma macaca, inclusive, era uma macaca treinada para fazer aquelas cenas, e ela tinha um processo de treinamento com um animal. Eu acho que tem até hoje. Não tem, talvez, esse risco de uma dramaturgia. O macaco do Parrudo? Era o macaco que era o Pasquim que fazia... Pescador Parrudo? O Pescador Parrudo, mas não era a novela do Pescador Parrudo. Era uma outra novela que ele tinha uma macaca. Eu esqueci o nome da novela, não fui eu que dirigi. Eu dirigi o Pescador Parrudo. Essa eu me lembro que era Kubanacan, ou era Uga Uga. Era uma novela da Sete, muito divertida. Che, eu quero te falar da Nutriri, porque a Nutriri é um parceiro nosso aqui, é uma empresa gaúcha aqui de Garibaldi e que produz o melhor alimento para pet. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é do meu, apesar de que esse aqui é de gato, claro, mas a Birbo é produzido pela Nutriri, essa ração aqui, che, que é do meu Cusco. Cusco aqui se chama cachorro de Cusco. É... A Nutriri também faz a Monelo, que é a que mais vende. Olha essa isso. aqui vende, é a número 1 no Rio Grande daqui, a Monelo. Tá vendo? E tem também essa aqui, ó, que é a Selecta by Modelo, que é a Premium. Isso aqui tudo, che, tu tem pet? Eu tenho. Então tu me dá o teu endereço. Eu tenho cachorros, eu gosto de cachorro grande. Qual é o teu? Eu tenho 2, eu tenho chow-chow vários. Eu criei chow-chow, eu tenho chow-chow na minha casa em Búzios e tenho na minha casa no Rio. E eu tenho, agora tem em São Paulo, um American Bully. Um bonito, cinza,
Cachorro grande. Mancha de cachorro grande, forte. Mas então tá, depois eu vou ver se eu consigo mandar, porque a Nutrilli, vamos ver, numa dessas eu vou conseguir mandar para ti. Ele vai adorar. Se não conseguir mandar um grande, manda um pequenininho, só para tirar o gosto, para tomar um chimarrão. Chega, quer saber mais sobre a Nutrilli? Tu faz o seguinte, segue o perfil lá da Nutrilli, @Nutrilli _oficial, tá vendo? Nutrilli, ó, melhor pro teu pet, dê o melhor pro teu pet, tá vendo? Essa questão de lidar com novos talentos, me fala aqui na Malhação, isso que inspirou a tua escola de atores? Na verdade, o que eu tenho feito, o meu terceiro ato foi esse. Meu primeiro ato nós já falamos sobre ele, medicina. O meu segundo ato foi a história do teatro e televisão. E o meu terceiro ato, quando a tua vida é em atos. É de atos, Eu tive uma decisão de, com 60 anos, mudar o processo desgastante de uma vida de um diretor de televisão, que é trabalhar de 9 da manhã às 11 da noite, girar em torno de 10 meses em torno de uma novela, de uma produção, e eu levava isso a sério, eu achava locações, ia pesquisar lugares fora do eixo Rio-São Paulo. Então, foi muito prazeroso e é muito desgastante. E sempre foi muito bem aproveitado, remunerado e premiado. Mas não é nem uma questão desses fatores, é que eu queria levar para um outro lado a minha vida. E montei as minhas escolas, já tinha aberto as minhas escolas no Rio e em São Paulo, e não estava dedicando tempo suficiente a elas. E eu falei, vou dedicar agora. E é por isso que eu estou aqui no Rio. Escola Wolf Maia. Escola de atores. Quantas tu tem? Eu tenho duas, uma no Rio e em São Paulo. No Rio eu tenho, por média, de 800 alunos. No Rio não. São Paulo eu tenho 800 alunos, é a maior. No Rio não chega nem a 500. 480, eu acho. Isso em tempo... E tempo integral de escola, formação profissional, registro profissional, DRT e todo mais, um curso superior, um curso universitário. Já formou uma geração inteira? Já muita gente. E aqui tu tá divulgando por quê? Porque o camarada aqui, ele se inscreve lá. Não, na verdade, porque... Ou tu tá botando uma escola aqui? Não, eu não tô montando, não dá. Se precisar de uma pessoa para gerenciar... Mas não dá. O que aconteceu foi o seguinte, minhas novelas vão muito para Miami, para Portugal, todas elas passam em Portugal na Rede 4 ou qualquer outra emissora que esteja associada à Globo, e em Miami também eles consomem muita televisão brasileira. Aí eu fui convidado para fazer um trabalho junto com a Telemundo em Miami. E aí eu pensei seriamente, eu moro em Nova York lá, minha casa é em Nova York, minhas filhas estudam em Nova York, eu me estudei em Nova York, sou ligado naquela cidade. Eu adoro Miami, mas eu não tinha planos de morar em Miami, e não posso deixar as minhas escolas aqui, que é o sonho da minha vida, é a minha dedicação, apesar de não ser uma coisa de fonte de grana, não é um lugar de todos da minha vida que eu menos ganho dinheiro. Mas, enfim, é o sonho, e a gente, depois dos 60 anos, tem que se dar o prazer de fazer aquilo que quer, que gosta e que sonha, e dividir o máximo possível. Eu falei, em vez de ir para Miami ou para Portugal, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o Brasil. Eu vou fazer workshops em regiões do Brasil, porque o brasileiro é muito talentoso, tem muita gente talentosa aqui em Porto Alegre, em todo o sul, todo o norte, todo o centro, que não tem opção de ir para São Paulo fazer uma escola. Como é que vai morar lá? Vai pagar aluguel? Vai fazer o quê? É difícil, o Brasil não dá possibilidade para o aluno se jogar. É um país continental. E um país longe, enorme, longe. Então eu fiz esses dividi em 3 áreas. Fiz Belo Horizonte, Brasília e Goiânia, foi um sucesso. Brasília particularmente me surpreendeu muito. Que cidade interessante, que jovens interessantes, inteligentes, modernos. Entendeu? Tem muito artista. Muito artista, por isso que tem tanta música boa. Lá que... Por isso tem artista eu tô falando de uns artistas lá que... Tem mesmo, eu fiquei encantado com Brasília. Eu tô falando dos do Congresso. Aqueles são os mais perigosos porque eles têm um palco, né? E comediante também, não é? Eles têm um palco que eles não sabem o que fazer naquele palco. Mas tem um jovem muito, muito interessante em Brasília. Eu me surpreendi. Aí o meu segundo pouso é agora o Sul. Eu sempre tive uma ligação muito forte com Porto Alegre. Fiz aqui o Quinta dos Infernos, fiz teatro, peças maravilhosas no Teatro São Pedro, na Dona Eva Prox. Pois é minha querida a parceira aqui. Enfim, eu tenho um carinho muito grande com Porto Alegre. Eu falei, eu vou fazer em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, e estou vindo. Só que não é uma palestra, eu estou trazendo um equipamento, é um circo eletrônico. Eu trago um caminhão com 3 câmeras, mesa de corte, ilha de edição. Monto um estúdio.
aqui e gravo com eles durante 3 dias, filmo com eles uma cena para cada um deles e que deixo como currículo para eles, como portfólio para eles. Como é muito operoso e uma coisa muito grande e ao mesmo tempo não posso fazer isso em grande escala, eu tenho uma meta de poucas vagas. Eu só seleciono no máximo 2 turmas de 25 pessoas em cada uma. Então eu tenho que ter no máximo 50 pessoas. Não é uma temporada de teatro que eu boto 500 pessoas na plateia. Não, são 50 pessoas que eu tenho uma relação muito íntima. E essa seleção é muito fácil? Eles fazem comigo, eles mandam uma entrevista dizendo quem eles são, eu conheço eles, o que eles fizeram, o que eles querem. Eles trocam uma informação comigo, eu tenho uma entrevista online com eles, e eles continuam sendo assim, por isso que eu venho antes para falar, venham, apareçam e mandem para o nosso site a sua ideia, a sua entrevista, a sua deixa de quem você é. E aí a gente, dia 1º de agosto, começa. 1, 2, 3 de agosto são os 3 dias que eu passo aqui com eles, lá no Zé Adão. Zé Adão. É? Casa do Teatro Zé Adão. Zé Adão Barbosa. É Zé Adão Barbosa. Fui lá hoje para ver. Vai dar para montar lá. Vou montar um estúdio dentro do Teatro Zé Adão, que é um teatro com acústica interessante. São 3 dias de... 3 dias de trabalho intenso, de workshop, de manhã à tarde, à noite. E a gente faz um trabalho, é uma seleção muito rígida de 20 atores, de 25 no máximo. E eu espero que transforme a vida desses atores, porque é mercado de trabalho aberto, já que eles não podem se especializar em tela e imagem, eu venho até eles. Eu acho que é mais lúcido. E também estou, de uma certa forma, regimentando os melhores atores que eu encontro aqui em Porto Alegre para um trabalho lá na frente, no ano que vem. Mas são pessoas que estão no ramo e que querem... São, preferencialmente isso. As pessoas vão mostrar para mim quem são elas. Mas eu preciso que sejam pessoas que já tenham no trabalho, já tenham um registro profissional, que já tenham algum currículo, porque não vai ser uma aula onde eu vou ensinar a falar, ensinar a pensar, ensinar a interpretar. Eu vou preparar e vou adequá-los para a linguagem do cinema e televisão, para a lente, para trabalho ampliado. Quero ampliar o teu rosto do tamanho dessa parede. É uma coisa diferente você trabalhar com essa ampliação. E você tem que treinar isso. E o pessoal que é os influencers, por exemplo, não querem... Os influencers, na verdade, eu não tenho preconceito, não só acho que é um outro segmento de comunicação, né? O influencer, ele é influencer naquele fato que ele decide ser influencer. O ator não é ator de um fato, o ator é um ator de uma humanidade inteira. Você é jovem, você é pobre, você é rico, você tem vícios, você tem suavidade, você tem libido. O ator é ele tem que viver tudo em um só. Então a dimensão do ator não tem comparação com o culto pessoal de um influencer, de uma pessoa que dá opiniões e que acha isso sobre moda, sobre brinco, sobre o chimarrão. Enfim, eu acho que aí é uma visão que não é artística, é uma visão publicitária de alguém. E fazer publicidade, não vou dizer que seja fácil, também tenho aulas de como vender um chimarrão, como vender uma história, como você vender um produto onde você não precisa impor a sua emoção ao produto, mas tem que adorar o produto. Estou vendendo Matecast aqui, olha que maravilha. Matecast produz muita coisa que eu quero te contar. Eu tenho que ter esse Eu vou pegar umas dicas aqui para ver se eu vendo mais patrocínio de Matecast. Chema, já passou na tua mão até mesmo um aluno mais tímido e que depois lá adiante estourou? Não tenho nenhum medo da timidez. A timidez às vezes é um autismo necessário para o ator. Se ele tiver dimensão de pensamento, se ele não sabe demonstrar o pensamento dele ainda, eu ensino, eu ajudo a liberar esse pensamento para ele ficar emotivo, para ele ficar sensível, porque o cinema amplia, então às vezes é mais fácil diminuir alguém que tem tudo contido do que segurar alguém que tem tudo exagerado.
uma mulher exagerada, Over. que fala mal over. Nossa, abre uma lente e vira um mico, uma coisa, uma plástica. Não é o caso. Então eu não tenho medo dos tímidos, dos sutis, dos suaves. Mas não. isso acontece muito na vida particular do artista também, né? Dele ser tímido na vida particular e Isso, no palco. explodir, a maior parte é isso. Tem como tem, né, Che? Tem como isso. Eu tenho suspeitas de quem chega muito extrovertido num processo, que vai ler um texto e já começa dando tons e... Palma, vamos estudar o que é isso. Você está se impondo sobre o personagem. Aí é a sua personalidade que está fazendo isso. Eu quero a personalidade daquele ali, ó, que está longe da sua. Você empresta a sua inteligência, sua expressão para a personagem. É isso que é o ator de cinema. Então é uma transcodificação diferente. Sabe, as pessoas talvez hoje, no mundo de hoje, onde estão muito expostas, desde criancinha, olha como ela dança, ela canta, ela fala alto, ela é exibida, essa minha filha que vai ser artista. Ela já é artista, não precisa nem estudar, ela já é artista. Ela é uma exposição de uma coisa que ela faz. Normalmente ela expõe, o pai e a mãe que... Ou ela expõe, é maravilhoso, não é para reprimi-la não, mas ela não tem vergonha de se expor. Agora, vamos decupar isso, vamos saber, ensinar para ela quantos seres humanos ela consegue expor para ser uma atriz, para ela ser uma resposta aos seres humanos que ela estuda e vivencia numa história, num filme, na televisão, em qualquer outro lugar. Che, tu está fazendo o curso agora, que começa agora, em agosto, e se já está fechado as Já turmas, quase né? praticamente fechado. Tem algumas vagas. Por isso que eu digo, quem estiver nos escutando, não sei como vai ser, mas corra e não perca essa Porque oportunidade. depois tu vai voltar Eu não volto só daqui aqui, a um não. ano. Eu só volto se voltar ano que vem, Então tem que E daqui vou agauchar. para o norte, não, outubro norte, nordeste. E ainda, além do camarada ter essa experiência toda e esse aprendizado, ele ainda corre o risco de ser chamado para um projeto mais adiante. Na verdade, eu tenho uma grande produtora que quer fazer uma coisa com os acentos brasileiros. E eu estou muito interessado nisso, em fazer um projeto que tenha um acento de todo o Brasil. Pois olha. Um vivo povo brasileiro. Che, vem cá, e tu nunca pensou num bigodudo que Penso. toma chimarrão? Você acha que não? Olha aí, ó. Você tem seu espaço. Olha aí, Che, já tô me candidatando aqui, Che. Mas para, vou fazer a inscrição logo aí. Já me dá a ficha que eu já vou fazer minha inscrição. Esse projeto vai existir. E eu estou mais ou menos começando a ter o contato com os atores pelo Brasil, que os melhores, sem dúvida, estarão na minha memória e nas minhas anotações para um projeto, isso já para o ano que vem. Só E o estudo... Varrei o Brasil todinho, ainda tem o norte que eu vou. E o estudo é muito importante, né, Che? A pessoa pode estar lá, pode ter dom, Sem pode estudo, ter, não tem mas ele jeito. tem que ter... Não tem jeito. Se não estuda, não tem jeito, meu amigo. Não é golpe de sorte, não é nem, às vezes, as outras influências, não é você ter a oportunidade ou de você cavar a oportunidade. Tudo isso pode acontecer, mas se você não tiver talento, aplicação, estudo, as coisas básicas não... Já que nós estamos falando de estudo, eu já vou aproveitar e falar do meu patrocinador aqui, que é a Unicelf, olha só, que é a Iergs Uniaself, que é exatamente Iergs Uniaself. Ele tem, Che, para tu que quer uma graduação, né, Che, graduação ou pós-graduação, curso técnico ou profissionalizante, então aqui, ó, bora que vai, Iergs Uniaself. É EAD, 200 cursos EAD, tá? Flexibilidade para tu estudar no teu tempo, professor especializado e todo o Rio Grande do Sul. Tem 40 polos espalhados, tá? Então quer garantir uma bolsa de estudo com baita de um desconto? Então entra em contato aqui, ó, no WhatsApp, tá? 51 3079 8400 Iergs Uniaself. Bora que vai. Tá bueno? Verdade, já tô dando meu recado aqui. Tá certo. Porque esse negócio de estudo é extremamente importante, né, Che? O camarada acha que só tem aquela coisa. E outra coisa é a batalha de ir atrás, né? Porque não corre, não chega no seu colo. Não vai, né? E para ir atrás você tem que estar preparado, porque é uma concorrência danada. É teste atrás de teste. Agora que teve uma época onde a nossa profissão, há muito tempo atrás, talvez quando eu tinha largado a medicina para ser artista, foi uma revolução na minha família. Meu pai ficou 2 anos sem falar comigo. Hoje em dia as famílias levam seus filhos para estudar. É um orgulho na família ter um jogador de futebol e ter um ator de novela. É verdade. Entendeu? Toda a família quer ter uma coisa que no passado não era assim, queria ter um médico e um advogado, né?
Enfim, eu acho que hoje isso transpõe para a profissão uma melhora, porque ele prepara o filho desde cedo. Meus cursos de criança e adolescente na escola bombam. É criança a partir de que idade? Eu tenho um curso infantil mesmo, que é de 7 a 12, mas eles chegam a partir dos 12 anos. E aí eles fazem um curso preparatório, né? Até os 15. No 15, 16 anos, que na escola eles já estão no segundo grau, já fecharam, né? E aí eles entram na escola que tem cunho universitário, né? Já é o curso técnico. É tipo o tablado esse da O Maria. tablado é um curso mais infantil, porque o tablado é um patronato da Gávea, que é uma escolinha, que é uma escola feita para criança. E aí ela foi evoluindo, evoluindo. No passado ele tinha um grupo de teatro da Maria Clara Machado, que eram grandes Foi atores, famoso, né? famosíssimo, e eu fiz o tablado. Mas eu fiz o tablado assim no começo da minha vida. Depois que eu fiz as minhas primeiras peças infantis, eu fui para fazer teatro profissional, já não era mais no tablado. O tablado é um curso de teatro amador. Quantas peças tu já fez? Oi, cara, não sei. E como diretor, tu dirigiu quantas novelas? Eu não contei. Novela, televisão, um dia eu contei para o meu currículo, eram 32. Entre Direção. novelas, minisséries, seriados. Que eu fiz muito seriado, Hilda Furacão. Mas tu fiz atuou Cinquentinha, também, né? Muito, atuei né? também. Mas eu conto como diretor. Do Tu diretor de atuava televisão. quando tu era diretor? Eu atuava quando eu era diretor, atuava às vezes não sendo, fiz um projeto dirigido pelo Gracindo Júnior, pelo Paulo José, que eram diretores que eu gostava muito e gostavam de mim como ator, e a maior parte deles eu também fazia quando um autor de uma das minhas novelas escrevia um papel para mim. E eu gostava não só de ser ator, mas de conviver na intimidade com o artista. Era muito bom ver o outro lado também. Não ficar da minha suíte só cortando No desse camarim jeito. da Graxa. Ficava no camarim do povo, vendo como é que é a realidade de uma fila de maquiagem. E foi muito bom. Então, eu tenho essa experiência dos dois lados. Hoje em dia, a minha experiência maior é como professor e como diretor, né? Eu deixei um pouco de lado o ator. Eu fiz com a Natália Timber. A Natália Timber é minha madrinha e minha amiga grande, ela está com 94 anos. Então, quando eu abri o Teatro Natália Timber, há 5 anos atrás, eu estreiei com a Natália Timber no Teatro Natália Timber, fazendo 33 variações, que é a história do Beethoven, um pedaço da história do Beethoven. E ela com a pesquisadora que pesquisava Beethoven, eu fiz o Beethoven, ela fez a Aí tu pesquisadora. atuou. E atuei com ela. Foi lindo. Com a Natália em cena no Teatro Natália Timber, construído por mim. Foi histórico, ganhamos prêmios e tudo. Foi lindo. Tu vai voltar também? Eu não sei. Não sei se dá tempo, não, cara. E Caxi, esses remakes que tem aí agora, o que tu acha disso aí? Acho legal, eu acho que é uma experiência que é um de qualidade, né? Que você reexibe. Eu só acho triste que os atuais, as novidades, os inéditos, às vezes não atingem o tamanho de uns remakes. E eu torço para que atinja. Eu sou muito parceiro da televisão. Eu acho que a televisão brasileira é grande. E não vai ter remake de Senhora do Destino? Não sei ainda. E a Viagem? A Viagem está em cartaz agora. É? Tá em remake. Eu acho que às 5 horas da tarde você pode ver. Ela está em cartaz. A Senhora do Destino não sei se tem tempo suficiente. Talvez daqui uns 2, 3 anos tenha. Já está chegando a hora de ter o remake da Senhora do Destino, que era um clássico. E teve na pandemia, teve Fina Estampa, que era uma novela também do Agnaldo Silva, da Griselda, do Cro. Do Cro. Esse cara é muito bom também. Virou até filme depois, né, chefe? E vem cá, Che, tu assiste Netflix hoje em dia? Muito. É o que eu mais Dá uma dica pra nós aí, porque ela é dica de boas histórias. Qualquer coisa. Você tem muita coisa boa que você queira. Eu não posso nem citar uma, porque cada semana tem uma nova. Eu já vi quase tudo. E de cinema, qual é o teu diretor preferido? Eu tenho os meus grandes e velhos diretores, mas gosto muito dos jovens diretores americanos. Eu gosto também, tenho assistido um pouco do cinema europeu. Eu gosto dos portugueses, dos orientais. Não todos. Desde o Kurosawa lá atrás, que foi meu ídolo do Akira Kurosawa, até os diretores agora dos premiados das contemporâneas, a dramaturgia contemporânea é muito interessante. Eu acho que a dramaturgia do mundo está pulsando. Eu não tenho nenhum preconceito com nada. Acho que a TV
o streaming te dá a possibilidade de você pesquisar tudo no mundo inteiro. Inclusive, esse é o que grande embate de uma telenovela brasileira, porque você tem um comparativo muito maior de qualidade, que se for comparado com as nossas novelas, que não tem talvez nem elevado tanta qualidade para competitividade com eles. Então, o brasileiro e o mundo inteiro está muito viciado, né, no streaming. Então, E o filme nacional, como é que tá? Tá ganhando Oscar. tá ganhando Oscar, olha que sucesso. Se bem que é o nosso Valtinho, é um resistente e é um grande investidor. E dá visibilidade. Dá né? visibilidade Que ganha o pra Oscar gente. já. E o tem cinema muitos brasileiro. diretores muito bons filmando. Quer dizer, nós estamos num projeto, num processo de exportação e de reconhecimento internacional muito bom. Muito, muito, muito bom. Ganhou agora e o Wagner Moura já Cannes? tá também. Ganhou um Cannes também, não foi? Vai estar de novo, né? O Wagner. Cannes é uma barbada, a gente já ganhou alguns em Cannes, né? E o cinema nacional, ele precisava só ter mais incentivos das grandes empresas. Tem alguma coisa na nossa lei que tem que favorecer as empresas que produzem. A França dá um show nisso, né? A França favorece a produção cinematográfica francesa há anos, e por isso que eles sobrevivem, mas por isso que eles fizeram grandes ídolos do cinema e grandes diretores de grandes projetos. Eu espero que esse governo acenou com essa possibilidade, mas depois cortou. No governo anterior também deu uma destruída em tudo, acenou e não cumpre. Nós vivemos muito submissos a falsas promessas governamentais. Não vou dizer nem que partido A ou B, mas a gente está sempre à mercê de falsas promessas que vêm nas fases eleitorais e depois não acontece nada. Eu estava pensando, e os espanhóis também, né? As séries espanholas, Maravilhosas, né? Casa de né? Papel. Não, e tudo. E agora está acontecendo. Sabe que eu fiz uma versão da Casa de Papel? É mesmo? La Casa de Mate. É verdade, Che. Eu vou com uma turma e a gente, La Casa de Mate? a gente Você vai. filmou isso? Não. Você tem que assistir, Que Che. maravilha. A gente fez uma paródia do La Casa de Papel, Mentira, La cara. Casa de Mate. A gente Como é que eu invade, vejo isso? a gente invade uma ervateira, uma empresa que faz erva, que é a minha, né? A gente invade para produzir essa erva aqui, ó, que é a erva do guri. Exatamente. A mesma, então é a paródia do La Casa La de Casa de Papel. Papel. Ah, eu vou te mostrar, tá lá no YouTube, lá, é bem interessante. Você é Mas o que não deu certo, vou te falar, é que e o nome em vez de Tóquio, Sim, aquelas sim. cidades, né, Shem? Ali era tudo cidade gaúcha, era Alegrete, Uruguaiana. Não me toque é o nome do... Em vez de Tóquio, era Não me toque. Não me toca. E aí todo mundo usava aquele macacão vermelho e tal, e a máscara. Mentira. Sério, só que a máscara aí que eu me atrapalhei, porque eu era o professor, né? Sim. E eu era o professor. E a máscara era a máscara com a minha cara, che. Aí ficou fácil, me identificaram por causa disso. Você é um maluco adorável. Che, eu vou te mostrar isso. Quem sabe vamos fazer um remake da La Casa de Mate. Olha aí, La che. Casa de Mate. Já tô me escalando aqui no Wolf Maia aqui, né? Vou me inscrever no curso, quem sabe, né, che? Olha aí, tá procurando Você não novos... precisa de curso, não. Tá procurando novos talentos. Você já é quem sabe? um comunicador professor. Você é formado, querido. Che, olha, a gente podia ficar conversando aqui, porque é uma aula falar contigo, né, Che? E tu sabe tudo, tu conhece tudo, pegou todo esse período aí. E a televisão brasileira na parte de novela, ela é imbatível, né? Imbatível, é. Ou já Então, foi, pelo menos. Tu viveu todo esse momento aí. Conversei aqui, Che, com Wolf Maia, diretor, ator, criador. Deus, o livro, o homem é tudo, né, Che? E foi um prazer falar com você. Ao som de um... Não, e mais interessante que eu achei que ele chegou aqui não tinha ideia do mate. Na companhia do chimarrão, ele me viciou, saí daqui E aí, viciado. rapaz, olha aí, agora ele vai assistir o La Casa de Mate. Da Casa de Mate, pronto, se bobear. Mó pronto. talento da televisão brasileira aqui. Tô Querido. muito feliz aqui, vou fazer um brinde então, Xele, aqui, ó. Ah, como é que se faz lá para te procurar lá, para seguir Olha, lá? tudo. Vem cá, me dá aqui os nomes, por favor. Meus assistentes, www, o quê? Os sites... Já dá aí, porque uma se pequena tem ajuda. gente... É no wolfmaia.com.br. Então, fácil, wolfmaia.com.br. É o site da minha escola. Lá você tem todas as informações no nosso Masterclass aqui em Portugal, depois Floripa e depois Curitiba. Mas Portugal é ótimo, né, gente? É Porto Alegre. Eu tô com Portugal na cabeça porque ele falou a escola de Portugal. Eu falei, meu Deus.
Os portugueses estão aqui, tem uma possibilidade da gente fazer essa escola lá, mas eu morro de medo de atravessar esse campo tão longe em Portugal ou até Miami antes de fazer aqui. Então a minha ideia é de fazer no Brasil, e é por isso que eu estou aqui em Porto Alegre. A ideia é de fazer no Brasil antes e depois levar esse método para lá fora. Mas ficamos em Porto Alegre a semana de 1, 2 e 3 de agosto, e depois ficamos em Floripa, 6, 7, 8, se não me engano, e depois a terceira semana de agosto a gente está em Curitiba. Wolf com Y, né? Tem tempo de se inscrever que ainda tem umas vaguinhas. Tem umas vagas ainda. Corra lá. Se você é profissional, então vá mais rápido ainda, porque eu quero você. Bah, gostou desse papo aí, Che? Então, clica lá no gostei, te inscreve no canal e, né, se tiver alguma sugestão aí pra gente chamar de convidado para conversar aqui com a gente, já escreve lá que a gente... E não esquece também que o Matcast, ele tá em áudio nos principais plataformas, né, de podcast. Spotify, Deezer, Amazon, Google, aquilo tudo lá, tá vendo? Então, com muita satisfação aqui, fazer um brinde de chimarrão com o Wolf Maia. Que barbaridade! Barbaridade, meu chimarrão. Ah.